Boa noite, meu povo da roça. Chega mais, puxa o banco e presta atenção, porque a prosa de hoje vem daquelas que não pedem pressa, pedem juízo. Tem coisa que a gente escuta achando que é só história e depois percebe que era aviso. Fica comigo até o fim, viu? Já deixa seu like, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários. De qual cidade você tá vendo esses causos com o vô Tião? Primeiro relato, a presença da represa. Senhor e senhora, essa aqui vai mostrar que tem lugar que vigia quem se aproxima. Em Pirenópolis, lá em Goiás, aconteceu no ano de 1963 algo que mudou o costume de uma comunidade inteira. Tinha a represa cercada por corredor comprido de mangueiras frondosas que davam sombra boa, lugar perfeito para banho nos dias de calor forte. A água era limpa e bem fresca, vinha de nascente boa que brotava no alto do morro. As famílias da região iam aos domingos passar a tarde ali, crianças nadando, mulheres conversando na beira, homens pescando tilápia que tinha bastante. O corredor de mangueiras tinha uns 100 metros desde a estrada até a represa. Árvores velhas plantadas décadas atrás pelos donos da fazenda, galhos grossos se encontrando no alto, formando túnel verde. Todo mundo passava por ali sem medo, era caminho conhecido. Foi num domingo de novembro que começou. Uma família tinha ido banhar na represa como fazia todo fim de semana. O pai se chamava Geraldo, a mulher Dona Neuza, e levavam os 3 filhos pequenos. Enquanto as crianças brincavam na água, Geraldo sentiu que alguém observava. Olhou para o corredor de mangueiras e viu vulto escuro parado entre as árvores. Ficou olhando, tentando identificar, mas o vulto não se mexia. Só ficava ali, imóvel, como se esperasse algo. Geraldo chamou a atenção da mulher, apontando discreto. Dona Neuza olhou e também viu. Não era sombra de árvore porque tinha forma de pessoa, mais alta que o normal, parada no meio do caminho. Os dois ficaram observando por minutos, mas o vulto continuava ali sem movimento. Geraldo resolveu ir ver quem era. Saiu da água e começou a caminhar na direção do corredor. Quando chegou perto de onde tinha visto o vulto, não tinha ninguém. Olhou ao redor, procurou entre as árvores, nada. O lugar estava vazio. Voltou, achando estranho, mas tentou não ligar. Continuaram o banho, mas o clima tinha mudado. Saíram mais cedo que o costume, as crianças reclamando que queriam ficar mais. No domingo seguinte, outra família foi na represa. Eram os Tavares, conhecidos na cidade. Levaram cesta de comida para fazer piquenique depois do banho. Estavam arrumando a toalha debaixo de mangueira quando a filha mais velha, Lúcia, de 12 anos, apontou para o corredor. Tinha vulto parado lá, mesma posição que Geraldo tinha visto no meio do caminho entre as árvores. Seu Tavares foi conferir e encontrou nada, igual tinha acontecido na semana anterior, mas dessa vez teve algo a mais. Quando ele voltou para a família, a menina disse que tinha ouvido voz chamando o nome dela. Vinha do meio das mangueiras, voz de mulher que repetia "Lúcia, Lúcia", bem baixinho. Os pais não acreditaram, acharam que era imaginação, mas a menina jurava que tinha ouvido claro. Ficaram pouco tempo e foram embora, a menina assustada. Na semana seguinte, mais gente viu o vulto, sempre no mesmo lugar, parado e sumindo quando alguém ia verificar. E começaram os relatos de vozes chamando nomes, vozes diferentes, homem, mulher, às vezes criança, sempre chamando alguém que estava na represa. O povo da cidade começou a comentar. Uns diziam que era assombração, outros que era alguém fazendo pegadinha. Mas ninguém conseguia explicar como o vulto sumia tão rápido, como as vozes sabiam os nomes certos das pessoas. Um grupo de 5 rapazes decidiu investigar por conta própria. Foram num sábado de tarde, com ideia firme de descobrir a verdade por trás das histórias. Levaram facão afiado, lamparina de querosene,
coragem de juventude que ainda não conhecia medo verdadeiro. Chegaram na represa quando o sol começava a baixar e ficaram esperando na espreita. Não demorou muito para aparecer, vulto escuro e alto entre as mangueiras velhas, parado como estátua de pedra no meio do caminho. Os rapazes avançaram juntos num grupo fechado, gritando alto, fazendo barulho para assustar quem quer que estivesse fazendo aquilo. Quando chegaram correndo onde o vulto estava, encontraram só o vazio do corredor. Mas então ouviram algo que fez o sangue gelar. Voz chamando cada um pelo nome completo, uma de cada vez, em sequência, vozes diferentes para cada rapaz, como se conhecessem eles desde sempre. Vinham de todos os lados ao mesmo tempo cercando o grupo, ecoando entre as árvores. E tinha mais, passos pesados no mato ao redor, galhos quebrando com estrondo, como se várias coisas grandes se mexessem escondidas entre as árvores. Os rapazes correram, saíram dali sem olhar para trás, largaram as ferramentas, a lamparina, tudo. Chegaram na cidade ofegantes, contando que tinha mais que um vulto, que o lugar inteiro estava habitado por algo que não queriam conhecer. Depois daquele dia, as pessoas pararam de ir na represa. O medo tinha se espalhado. Ninguém queria arriscar. O corredor de mangueiras, que antes era passagem tranquila, virou lugar proibido. Mas tinha quem não acreditava ainda nas histórias. Homem chamado Durval, que morava numa casa perto da represa, disse alto que era tudo bobagem de gente medrosa. Ia continuar usando a represa porque era de graça, perto de casa, e ele não tinha medo de sombra. Foi sozinho num domingo de manhã bem cedo, quando o sol mal tinha nascido. Entrou pelo corredor de mangueiras, cantarolando alto, mostrando para quem quisesse ver que não tinha medo nenhum. Chegou na beira da represa, tirou a roupa com calma, entrou na água fria. Ficou ali boiando tranquilo de barriga para cima, aproveitando o silêncio e a paz. Foi quando percebeu que o silêncio estava pesado demais, errado. Não tinha passarinho cantando nas árvores, não tinha vento mexendo as folhas e nem som nenhum além do barulho leve da água. Olhou para o corredor de mangueiras e viu que estava cheio de gente. Não era um vulto só. Eram vários, dezenas de figuras escuras e altas, paradas entre as mangueiras sem se mexer. Formavam parede bloqueando a única saída, todos imóveis, todos virados na direção dele dentro da água. Durval sentiu o sangue gelar. Saiu da água devagar, vestiu a roupa sem tirar os olhos dos vultos. Quando começou a andar na direção da saída, os vultos se mexeram. Abriram espaço no meio, formando corredor estreito para ele passar. Atravessou aquele corredor estreito de sombras densas, com o coração batendo descompassado no peito. As figuras escuras ficavam de cada lado bem perto dele, quase tocando. Não dava para ver rosto nem detalhe nenhum, só vulto escuro e denso como fumaça sólida. E tinha vozes sussurrando baixo ao redor da cabeça dele, dizendo coisas que ele não entendia as palavras, mas que arrepiavam a alma só de ouvir o tom. Quando saiu do corredor de mangueiras, correu até em casa. Contou para a mulher que nunca mais ia voltar lá, que o lugar tinha dono invisível que não queria gente por perto. A represa foi abandonada. As mangueiras continuaram dando sombra, mas ninguém passava mais por ali. Viraram um marco de lugar proibido, corredor que guardava presença que não se via, mas que vigiava cada movimento. Meses depois de tudo isso, as autoridades tentaram drenar a represa inteira para ver se achavam algo que explicasse o que acontecia. Quando baixaram toda a água, encontraram ossadas humanas espalhadas no fundo lodoso. Eram restos de muita gente, quantidade grande, empilhados num canto fundo, como se tivessem sido jogados ali para desaparecer. Chamaram a autoridade policial que investigou tudo. Descobriram através de documentos velhos
que décadas atrás aquela fazenda tinha sido palco de violência terrível. Trabalhadores pobres que sumiram sem deixar rastro, gente que foi morta por dívida ou briga e escondida longe. A represa tinha servido de tumba secreta para quem não podia ser enterrado direito, com nome e reza. Deram sepultura cristã e digna para os ossos que acharam no fundo. O padre da cidade benzeu o lugar todo com água santa. Fizeram missa solene, mas ninguém voltou a usar a represa. O corredor de mangueiras ficou ali crescendo selvagem sem controle, guardando o segredo de quem vigiava as águas. Tem lugar que guarda trauma de violência passada. Quando a terra bebe sangue inocente, não esquece. E cria guardião que não deixa ninguém em paz, onde descanso foi negado. Mas vem chamado que sai das pedras do rio, e neblina que cobra de quem se distrai. Segundo o relato, o chamado entre as pedras. Como é que é, meu povo? Essa vai fazer vocês pensarem duas vezes antes de seguir voz desconhecida. Em Rio de Contas, lá na Bahia, aconteceu no ano de 1961 algo que mudou o costume das lavadeiras da cidade. Tinha rio que cortava a região onde as mulheres desciam para lavar roupa nos dias de semana. O rio era bonito, cheio de pedras grandes lisas, onde dava para esfregar bem o pano. Água corrente e limpa vinha do alto da serra, gelada mesmo nos dias de calor. As lavadeiras gostavam daquele lugar porque era perto da cidade e tinha sombra boa de árvores na margem. Uma das lavadeiras se chamava Francisca, tinha 30 e poucos anos e lavava roupa para fora para sustentar os filhos. Conhecia o rio desde menina, sabia cada pedra, cada curva, cada poço fundo. Não tinha medo de nada ali. Numa tarde de sexta começou a descer neblina fina do morro. Era época de frio na serra e a neblina costumava vir no fim do dia. Francisca estava terminando as últimas peças quando percebeu que a neblina tinha coberto tudo rápido demais. Em minutos, o rio inteiro ficou branco. Não dava para ver as outras lavadeiras que estavam mais acima. O silêncio caiu pesado, até o barulho da água parecia abafado pela névoa densa. Foi quando Francisca ouviu a voz. Era a voz de mulher, mansa e baixa, chamando o nome dela. Francisca, Francisca. Vinha de rio acima, entre as pedras cobertas pela neblina. Ela parou de esfregar e ficou escutando. A voz chamou de novo, mais clara, mais próxima. Parecia conhecida, mas ela não identificava de quem era. Pensou que fosse alguma das outras lavadeiras precisando de ajuda. Largou a roupa molhada na pedra e começou a andar, rio acima, seguindo a voz que chamava. A neblina estava tão grossa e pesada que mal via os próprios pés pisando nas pedras. A voz continuava chamando sem parar, sempre à frente puxando ela, sempre atraindo ela, para mais longe do lugar seguro. Francisca andou sem perceber quanto tempo, nem quanta distância. A voz era suave e convidativa. Fazia ela querer alcançar logo para ver quem era. O rio ia ficando mais fundo a cada passo. As pedras mais escorregadias cobertas de limo, mas ela não ligava para nada disso. Foi quando sentiu puxão forte e dolorido no braço. Alguém tinha agarrado ela com violência e puxado para trás com vigor que quase derrubou. Era Joana, outra lavadeira conhecida, que tinha vindo procurar ela na neblina. Joana estava pálida como cera, olhos arregalados de susto. Segurou Francisca com força dos dois lados e começou a rezar em voz bem alta, quebrando o silêncio. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, tudo que sabia de cabeça desde pequena. A voz que chamava Francisca parou na hora que a reza começou. A neblina começou a subir rápido, clareando aos poucos o ar pesado. Quando conseguiram enxergar direito ao redor, viram com horror que Francisca estava a apenas 2 passos da beira de cachoeira alta e perigosa. Mais um passo, seguindo a voz,
e teria caído em queda de 10 metros com pedras grandes e afiadas embaixo esperando. Francisca ficou tremendo sem parar quando entendeu o que tinha quase acontecido. Tinha seguido a voz sem pensar em nada, hipnotizada pelo chamado doce. Se Joana não tivesse chegado correndo a tempo de puxar ela de volta, estaria morta, espatifada no fundo da cachoeira. As duas desceram correndo com o coração disparado para o lugar onde tinham deixado as roupas molhadas. As outras lavadeiras que ainda estavam por perto estavam assustadas também com o que aconteceu. Contaram que tinham ouvido vozes diferentes chamando durante a neblina. Cada uma ouvia o próprio nome sendo repetido baixinho entre as pedras do rio. Todas tinham sentido vontade forte de seguir as vozes, mas conseguiram resistir ao impulso estranho. Só Francisca tinha se levantado da pedra e ido andando, como se estivesse em transe profundo sem controle. Joana tinha percebido que algo estava errado e corrido atrás quando viu a amiga sumindo rápido na neblina branca. Depois daquele dia, as lavadeiras fizeram acordo. Ninguém ia mais ao rio quando a neblina começasse a descer. Era sinal de que algo andava chamando, usando voz de mulher para atrair gente para o perigo. Perguntaram para os mais velhos da cidade se conheciam aquela história do rio. Os anciãos balançaram a cabeça, reconhecendo na hora o que tinha acontecido. Contaram que muitas décadas atrás, uma lavadeira jovem tinha sumido naquele rio sem deixar rastro. Desceu para lavar roupa numa tarde de neblina grossa e nunca mais voltou para casa. Acharam o corpo destroçado dela dias depois na base da cachoeira alta. Estava toda quebrada do impacto contra as pedras afiadas, cesto de roupa ainda boiando perto no remanso. Ninguém conseguiu entender direito como ela tinha ido parar lá. Conhecia o rio muito bem desde criança e nunca ia perto da cachoeira perigosa. Desde então, toda vez que descia neblina densa cobrindo o rio, tinha gente que ouvia a voz clara de mulher chamando do meio da água, sempre no mesmo trecho perigoso, atraindo para cima na direção da queda mortal. Era como se a lavadeira morta de forma violenta quisesse companhia na solidão, chamava outras para ter o mesmo fim terrível que ela teve. As mulheres da região passaram a evitar o rio em qualquer dia de névoa. Preferiam esperar a neblina clarear completamente a arriscar a própria vida. Mas teve uma lavadeira que não acreditou na história toda. Se chamava Vitória, era nova na cidade há poucos meses. Achava que era apenas superstição boba das lavadeiras do interior. Foi sozinha ao rio numa tarde, quando a neblina começava a formar no alto do morro. As outras lavadeiras avisaram com insistência, mas ela riu alto, disse que não tinha medo nenhum de voz fantasma de mulher morta. Desceu para o rio sozinha, levando trouxa bem grande de roupa suja. As lavadeiras esperaram na cidade com preocupação. Passou 1 hora, 2, 3 horas completas. Vitória não voltava de jeito nenhum. Quando a neblina finalmente subiu e o ar ficou limpo, foram procurar ela com medo do que iam encontrar. Acharam a trouxa de roupa abandonada em cima de uma pedra lisa. As peças molhadas estavam espalhadas ao redor, como se ela tivesse largado tudo correndo no meio do trabalho. Mas Vitória não estava em lugar nenhum. Procuraram o rio inteiro gritando, chamaram alto, gritaram o nome dela com desespero. Nada de resposta. Foram até a cachoeira perigosa com medo terrível do que iam encontrar lá. Lá embaixo, no fundo, entre as pedras grandes e afiadas, estava o corpo destroçado de Vitória. Tinha caído do alto da queda, quebrado igual a outra lavadeira de muitos anos atrás. A cidade inteira ficou em choque terrível. 2 mulheres mortas exatamente do mesmo jeito cruel, no mesmo lugar exato.
O rio, que era ponto de trabalho, virou lugar proibido quando a neblina aparecia. Francisca nunca mais esqueceu aquele dia terrível de neblina. Sabia que devia a vida inteira a Joana, que tinha chegado correndo bem a tempo certo de puxar ela com força de volta. Contava a história para quem quisesse ouvir, avisando que nem toda voz que chama deve ser seguida. As lavadeiras aprenderam a ler os sinais. Quando a neblina começava a descer do morro, largavam tudo e voltavam para casa. Não importava se tinha roupa por terminar, não valia arriscar a vida. O rio continuou sendo usado, mas com respeito novo. As mulheres iam em grupo, nunca sozinhas. Ficavam atentas, rezavam antes de começar o trabalho. E quando a névoa branca aparecia no horizonte, corriam sem olhar para trás, porque sabiam que o rio tinha se tornado morada de algo que não descansava. A lavadeira morta na cachoeira seguia chamando, procurando companhia na solidão da queda. E quem ouvia o chamado e seguia, não voltava para contar. Tem chamado que vem com voz mansa, mas leva para a morte certa. Quando a neblina cobre o caminho e sussurro chama pelo nome, é hora de correr, porque nem todo convite é para bem. Tem cavalo que volta sozinho suado, e sela marcada como se algo tivesse puxado. Terceiro relato: o poço que não soltou. Em Currais Novos, lá no Rio Grande do Norte, no ano de 62, aconteceu algo que deixou uma família sem resposta. A região estava passando por seca brava, dessas que rachavam a terra e matavam o gado magro. Um vaqueiro chamado José Romão cuidava de rebanho pequeno numa fazenda longe da cidade. Conhecido por todos como Zé Vaqueiro, era homem sério que conhecia cada palmo daquele sertão seco. Casado com Dona Marieta, tinha 3 filhos pequenos esperando em casa. Naquela manhã de terça, Zé Vaqueiro saiu cedo para buscar o gado que tinha se espalhado procurando pasto. Levou o cavalo baio de confiança, a gibeira de couro com farinha e rapadura, o chapéu velho que usava fazia anos. Dona Marieta viu o marido partir quando o sol nascia. Ele acenou de longe e seguiu pelo caminho conhecido. Era a rotina que fazia toda semana. Nunca demorava mais que meio-dia para voltar com as reses. Passou meio-dia, passou tarde, começou a escurecer. Zé Vaqueiro não voltava. Dona Marieta ficou na porta, olhando o horizonte com preocupação crescendo no peito. Foi quando viu o cavalo baio vindo sozinho e assustado pela estrada poeirenta. O animal estava suado demais para ter andado pouco, tremendo de medo, os olhos arregalados e vidrados de pavor. A sela de couro continuava firme no lombo, mas estava torta e puxada para trás, como se alguém tivesse agarrado ela com muita força, tentando se segurar. Dona Marieta correu para o cavalo. Procurou sangue, procurou marca de briga. Nada. O cavalo só tremia e bufava, recusando-se a acalmar. A gibeira de couro não estava pendurada na sela como devia. Chamou os vizinhos mais próximos com desespero na voz. Juntaram um grupo grande de homens experientes e saíram procurar ainda com luz do dia terminando. Seguiram as marcas de ferradura na terra seca até perder o rastro perto de lugar conhecido. Era Poço Velho, que ficava isolado no meio do descampado. Poço fundo cavado fazia décadas, tampado por pedra pesada de granito que 3 homens mal moviam. Ninguém usava aquela água fazia anos, porque o poço quase tinha secado. Acharam a gibeira de couro de Zé Vaqueiro jogada no chão seco perto do poço tampado. Estava toda aberta com a tira arrebentada, a farinha branca derramada, misturada na terra vermelha, a rapadura quebrada em pedaços espalhados. E a tampa pesada de pedra do poço tinha marcas bem estranhas que chamaram a atenção. Eram arranhões fundos e desesperados na parte de baixo da tampa grossa, do lado que ficava virado para dentro do buraco do poço.
como se alguém com força tivesse arranhado tentando empurrar a pedra por baixo com as unhas, tentando sair de dentro para fora. Os homens se entreolharam sem falar. Aquilo não fazia sentido nenhum. A tampa era pesada demais para uma pessoa mover sozinha, principalmente por baixo com água no caminho. Tentaram tirar a tampa para olhar dentro. Precisaram de 6 homens fazendo força junta para conseguir mover a pedra. Quando finalmente abriram e olharam para o fundo escuro, não viram nada, além de pouca água parada. Gritaram o nome de Zé Vaqueiro. O eco voltou vazio. Jogaram corda comprida com laço na ponta tentando pescar algo. A corda descia, mais fundo que a medida conhecida do poço. Um dos homens mais corajosos desceu amarrado firme na corda com lamparina de querosene acesa na mão. Foi descendo devagar até onde a água escura começava no fundo, molhou os pés na água gelada, olhou ao redor iluminando as paredes úmidas de pedra com cuidado. Não tinha nada visível, ninguém escondido, nenhum sinal de corpo ou roupa de Zé Vaqueiro em lugar nenhum. Subiram o homem de volta todo confuso, sem entender. O poço parecia vazio e normal, mas a gibeira estava jogada ali fora. O cavalo tinha voltado completamente apavorado. A tampa de pedra tinha marcas claras de arranhão desesperado por baixo. Alguma coisa terrível tinha acontecido, mas ninguém conseguia entender direito o quê. Ficaram vigiando o poço tampado até a noite cair completa sobre o sertão. Foi quando começaram a ouvir som impossível. Vinha do fundo escuro do poço fechado, fraco, mas claro o suficiente. Era cantiga de vaqueiro, voz rouca de homem cantando baixinho, como se estivesse longe demais para alcançar. A voz subia devagar pelas pedras frias do poço, ecoava na boca tampada pela pedra pesada. Cantava toada triste e conhecida, que vaqueiro costumava cantar quando tocava gado pelo descampado. Todos os homens ali reconheceram sem dúvida. Era a voz inconfundível de Zé Vaqueiro, vindo de algum lugar impossível de existir. Gritaram chamando ele. A cantiga parou por um momento, depois recomeçou do mesmo jeito. Baixinha, distante, sem parar. Como se ele estivesse preso em lugar de onde a voz chegava, mas o corpo não. Os homens fecharam a tampa com medo e foram buscar o padre. Voltaram de madrugada com o padre e mais gente da cidade. Abriram o poço de novo, jogaram água benta, rezaram em voz alta. A cantiga tinha parado. Desceram outro homem amarrado na corda. Dessa vez foi até o fundo molhado. Achou nada além de lodo velho e pedras soltas. Mas quando ficaram em silêncio para escutar, a cantiga voltou. Vinha de baixo do fundo, de algum lugar abaixo da água parada. Como se Zé Vaqueiro tivesse caído em buraco dentro do poço, em parte que não existia quando cavaram ele décadas atrás. Tentaram cavar mais fundo, tirar a água, achar entrada escondida. Nada funcionou. O poço era raso, terminava onde sempre terminou. Mas a cantiga continuava subindo de lugar que ninguém alcançava. Dona Marieta foi até lá. Ficou ajoelhada na beira do poço, chamando o marido, implorando que ele respondesse. A cantiga ficou mais alta por momentos, como se ele tivesse ouvido. Depois, voltou para o volume baixo de sempre. O padre disse que não podia fazer mais nada. Era coisa que estava além do mundo conhecido, buraco na realidade onde Zé Vaqueiro tinha caído e ficado preso entre o aqui e o lá. Lacrou o poço de novo, benzeu a tampa, rezou missa no local, avisou que ninguém devia mexer ali. O poço virou lugar proibido. Cercaram com arame farpado e cruz de madeira, mas a cantiga não parou. Nas noites de silêncio, quem passava perto ouvia a voz de vaqueiro subindo da terra. Cantava toada sem fim, preso em poço que tinha fundo duplo, em parte de baixo que só existia para quem caía. Dona Marieta nunca se conformou.
Ia toda semana no poço lacrado, sentava perto, conversava com o marido através da pedra. Às vezes a cantiga mudava de ritmo, como se ele respondesse do jeito que podia. Os filhos cresceram sem ter o pai por perto, ouvindo história dolorida de vaqueiro que a terra tinha engolido sem explicação. Quando ficaram adultos e fortes, tentaram abrir o poço de novo com ferramentas, cavar mais fundo na rocha, achar de uma vez o que tinha levado o pai embora. Cavaram por dias seguidos sem descanso. Chegaram em profundidade que nenhum outro poço da região toda tinha alcançado. Mas não acharam buraco secreto escondido, não acharam passagem disfarçada nas pedras. O poço continuava sendo só poço normal, sólido e fechado até o fundo duro de rocha. Mesmo assim, a cantiga continuava. Subia das profundezas impossíveis onde Zé Vaqueiro guardava vigília eterna. Voz que não cansava, toada que não terminava, presença presa em lugar entre mundos. O cavalo baio nunca mais foi o mesmo. Ficou arisco, recusava passar perto daquele descampado. Quando forçavam, empacava tremendo e relinchando com medo que não passava. A sela que voltou marcada ficou guardada na casa. Dona Marieta não deixou ninguém usar. As marcas de puxão continuavam visíveis no couro, lembrança de força que tinha arrancado o vaqueiro do lombo e levado para buracos sem volta. Tem poço que é porta para lugar sem mapa. Quando a terra abre fenda que não deveria existir, engole quem passa perto e guarda em fundo que não se alcança. A cantiga fica de aviso, tem gente presa onde só a voz escapa. Mas vem garimpo onde cascalho queima sem sol, e luz que cerca quem ousa arrancar pedra enterrada. Quarto relato: o guardião do garimpo. Ô de casa, prepara o coração que essa vai mostrar que tem riqueza que cobra o preço da cobiça. Na Chapada Diamantina, em Lençóis, na Bahia, aconteceu no ano de 1964 algo que um grupo de garimpeiros nunca esqueceu. Um guia chamado Anselmo conhecia a região como ninguém, sabia onde ficavam os garimpos velhos abandonados há décadas. Anselmo foi procurado por 3 homens da capital que queriam conhecer garimpo de verdade. Pagaram bem pelo serviço e ele aceitou levar o grupo. Saíram cedo, numa 2ª de junho, levando equipamento de acampamento e ferramentas para mexer nas pedras. Caminharam o dia inteiro subindo a chapada íngreme e pedregosa. Anselmo levou eles até garimpo isolado e esquecido que conhecia muito bem, desde rapaz ainda jovem. Era lugar onde o avô dele tinha trabalhado décadas atrás, cavando cascalho atrás de diamante. O garimpo estava completamente abandonado. Buracos cavados na terra vermelha, pilhas de cascalho revirado, restos de barraca podre. Ninguém mexia ali fazia mais de 30 anos desde que o diamante tinha acabado. Armaram acampamento perto do garimpo velho. Os 3 homens queriam explorar, ver como era, sentir a experiência de garimpeiro. Anselmo avisou que não deviam mexer nas pedras, que garimpo abandonado tinha dono invisível que não gostava de invasão. Os homens riram do aviso. Um deles, que se chamava Roberto, disse que era superstição de gente do interior. Foram mexer no cascalho enquanto ainda tinha luz do sol. Foi quando perceberam a primeira coisa estranha. O cascalho estava quente, não morno, quente mesmo, como se tivesse ficado horas no sol forte. Mas o lugar tinha sombra de árvores ao redor e o sol já estava descendo. Roberto enfiou a mão no monte de cascalho e puxou rápido. Queimava que nem brasa. Os outros 2, Cláudio e Mário, testaram também. Todo o cascalho do garimpo velho estava esquentando sem razão, sem sol batendo direto. Anselmo balançou a cabeça sério. Disse que era sinal de que não deviam estar ali, que o lugar estava avisando. Mas os homens estavam curiosos demais para parar. Começaram a cavar com cuidado usando ferramenta.
Foi quando viram a luz. Corria pelo chão do garimpo como se fosse viva. Era a claridade azulada que brilhava fraca, se mexia entre as pedras como cobra luminosa. Passava pelos buracos, subia pelas pilhas de cascalho, descia de volta para o chão. Os 4 ficaram parados olhando. A luz dançava sem fazer barulho, iluminando o cascalho por baixo. Roberto tentou pegar com a mão, mas a luz se afastou rápido. Escorregou entre os dedos dele como água brilhante. Anoiteceu e montaram acampamento. Anselmo insistiu que deviam ir embora na manhã seguinte cedo. Mas os homens queriam ficar mais tempo, ver o que mais ia acontecer. A curiosidade tinha vencido o medo. Durante a noite escura, a luz voltou com intensidade. Dessa vez, eram várias claridades, dezenas de luzes azuladas que corriam pelo garimpo velho inteiro sem parar. Iluminavam tudo com brilho fantasma e frio, criavam sombras compridas que se mexiam sozinhas nas paredes de terra, e tinham as lamparinas velhas de querosene. Começaram a acender do nada, sem explicação. Eram lamparinas enferrujadas que estavam largadas entre os escombros do garimpo abandonado. Uma a uma, foram se acendendo sozinhas com chama alta. Pavio pegando fogo vivo, sem ninguém chegar perto com fósforo. As luzes no chão ficaram mais intensas. Começaram a formar círculo ao redor do acampamento. Os 4 homens ficaram no centro, cercados por anel de claridade azulada que não parava de se mexer. Roberto, que era o mais ousado, resolveu tentar de novo. Pegou picareta e foi até pilha de cascalho que brilhava mais forte. Começou a cavar, procurando o que fazia aquela luz. A luz reagiu na hora. Ficou vermelha como brasa, subiu pela picareta, cercou o braço de Roberto. Ele gritou, largando a ferramenta, e correu de volta para o grupo. O braço estava marcado, queimado em linha onde a luz tinha tocado. As lamparinas acesas começaram a se mexer flutuando. Flutuavam sozinhas no ar, sem ninguém segurando. Formavam segunda fileira brilhante de luz, cercando o acampamento por fora. O círculo de claridade azulada no chão apertou mais, chegando cada vez mais perto das barracas armadas. Anselmo mandou todo mundo ficar quieto e parado, não mexer em mais nada do garimpo. Disse com voz firme que o garimpo tinha guardião poderoso que protegia o que ficou enterrado ali. Quem tentasse arrancar pedra ou diamante escondido era cercado pela luz e não conseguia sair vivo. Cláudio não aguentou o medo. Tentou correr para fora do círculo de luz. Quando passou pela claridade azulada, foi jogado para trás com força. Caiu no chão, respirando com dificuldade. Levantou tonto, o peito doendo como se tivesse levado soco invisível. Ficaram a noite inteira presos dentro do círculo. As luzes não saíam. As lamparinas continuavam acesas, flutuando. O cascalho brilhava cada vez mais forte. E tinha som também, como vento que passava entre as pedras, trazendo sussurro de vozes antigas. Quando começou a amanhecer, as luzes foram sumindo aos poucos. As lamparinas apagaram sozinhas e caíram no chão. O círculo azulado foi se desfazendo, abrindo caminho para a saída. Anselmo foi o primeiro a se mexer. Mandou os outros pegarem as coisas com pressa e seguirem ele sem olhar para trás. Os homens obedeceram dessa vez, assustados demais para discutir, mas Roberto não resistiu. Na hora de sair, quando estava passando pelas pilhas de cascalho, se abaixou rápido e pegou punhado de pedras que brilhavam. Guardou no bolso, achando que ninguém tinha visto. Desceram a chapada correndo. Anselmo ia na frente abrindo caminho, os outros 3 vinham atrás tropeçando de cansaço e medo. Só pararam quando chegaram em lugar habitado, longe do garimpo. Foi ali, longe do garimpo, que Roberto tirou as pedras roubadas do bolso para mostrar orgulhoso para os outros. Mas quando abriu a mão, não tinha diamante nenhum valioso.
As pedras que brilhavam forte no garimpo eram só cascalho comum e sem valor, pedregulho que não valia nada no mercado. E tinha mais. A mão de Roberto começou a queimar. A pele ficou vermelha, depois com bolhas, como se ele tivesse segurado ferro quente. As pedras caíram no chão e ele gritou de dor. Anselmo olhou a mão queimada e balançou a cabeça. Disse que era a marca permanente de quem tentou roubar do guardião. Roberto ia carregar aquela queimadura para o resto da vida como lembrança. Voltaram para a cidade e Roberto procurou médico. A queimadura era estranha, em padrão que não fazia sentido. Parecia que algo tinha agarrado a mão dele por dentro, queimando debaixo da pele. Os 3 homens da capital foram embora no dia seguinte. Não queriam mais aventura. Não queriam mais conhecer garimpo. O medo tinha curado a curiosidade de forma brutal. Anselmo contou a história para os outros guias como aviso. Ninguém devia levar turista naquele garimpo velho. O lugar tinha proteção que não aceitava invasão, que cercava quem tentava levar o que estava guardado. Anos depois, outros garimpeiros tentaram voltar ao local. Queriam entender o que causava aquelas luzes. Queriam achar diamante que podia estar escondido. Mas nenhum grupo conseguiu ficar mais que uma noite. Sempre acontecia a mesma coisa. Cascalho esquentava, luzes corriam pelo chão, lamparinas acendiam sozinhas. Círculo azulado cercava o acampamento. Quem tentava cavar ou pegar pedra era queimado ou jogado longe com força. O garimpo virou lenda na região. Lugar onde o último garimpeiro tinha morrido sozinho protegendo a mina. Diziam que ele tinha achado veio rico de diamante, mas foi morto antes de conseguir tirar. O espírito dele ficou guardando, impedindo que outros levassem o que ele não conseguiu. Roberto nunca se curou direito. A queimadura na mão virou cicatriz feia que doía quando mudava o tempo. Mostrava para quem perguntava, contava a história do garimpo que se defendia. Virou homem que acreditava em coisa que antes chamava de superstição boba. Tem riqueza que fica sob guarda de quem morreu por ela. Quando a cobiça leva gente onde não devia ir, o guardião cerca com luz que queima e não solta até a ganância virar medo. Agora vem água que não era só água, e presença molhada que rondava de madrugada, cobrando o que foi tirado. Quinto relato. A água que rondava de madrugada. Em Carolina, no sertão do Maranhão, no ano de 59, aconteceu algo que marcou um homem para o resto dos dias. A região estava passando por seca das bravas, aquelas que rachavam o chão e matavam plantação. Um homem chamado Hélio morava em casa isolada com a mulher Dona Ivone e os 2 filhos pequenos. O açude da propriedade tinha secado, o poço raso não dava mais água. A família estava sofrendo para conseguir o básico para beber e cozinhar. Foi andando pelo terreno seco que Hélio achou o poço velho. Estava escondido no meio do mato fechado, coberto por pedras e galhos. Parecia ter sido abandonado fazia décadas, mas quando limpou a boca viu que tinha água limpa no fundo. Desceu o balde amarrado em corda e puxou. A água veio gelada e cristalina, melhor que qualquer outra da região. Hélio bebeu com alívio e levou para o resto da família provar. Dona Ivone estranhou quando viu o marido chegar com água. Perguntou de onde tinha tirado e ele contou do poço escondido. A mulher ficou inquieta, disse que ia perguntar para os vizinhos se conheciam aquele poço. Foi na casa mais próxima, a 3 quilômetros de distância. Dona das terras era a velha chamada Madalena, que morava ali havia 60 anos. Quando ouviu sobre o poço, a mulher ficou pálida. Disse que aquele poço era proibido. Tinha sido fechado de propósito décadas atrás, depois que desgraça tinha caído sobre família que usava a água. Ninguém devia mexer ali. A água carregava algo ruim que entrava na casa junto. Dona Ivone voltou correndo e contou para o marido, mas Hélio não quis ouvir.
Disse que era superstição, que a família estava morrendo de sede e ele não ia desperdiçar água boa por causa de história velha. Continuou tirando água do poço proibido. Usava para beber, para cozinhar, para lavar. A família inteira consumia aquela água sem saber o que vinha junto. Foi na primeira semana que começou. De madrugada, Hélio acordou ouvindo barulho de água pingando. Levantou achando que tinha deixado o balde virado. Quando acendeu lamparina, viu poças molhadas espalhadas pela casa. Não eram poças normais. A água estava gelada demais, quase congelando mesmo com o calor da noite, e tinha cheiro estranho, como água parada fazia tempo. Hélio limpou tudo, achando que tinha vazado de algum lugar. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Mas poças apareceram, dessa vez formando caminho desde a porta até o quarto onde a família dormia. Como se alguém molhado tivesse entrado e andado pela casa. Dona Ivone começou a ter medo. Disse que era a água do poço, que tinha trazido algo junto. Mas Hélio insistia que era coincidência, que devia ser infiltração ou chuva entrando por buraco no telhado. Na terceira noite, ouviram os passos. Eram passos molhados, lentos, pesados. Andavam pela casa de madrugada, deixando rastro de água. Hélio pegou o facão e foi ver. Não tinha ninguém, mas o chão estava encharcado, água escorrendo pelas tábuas. As crianças começaram a adoecer. Febre alta, calafrios, falavam dormindo sobre pessoa molhada que ficava parada no canto do quarto, olhando eles. Dona Ivone implorou para o marido parar de usar aquela água, mas Hélio estava teimoso. Disse que ia continuar porque não tinha outra opção. O açude estava seco, o poço raso vazio. Só tinha aquela água disponível. Foi quando a presença começou a aparecer de verdade. Era vulto escuro e pingando, ficava nos cantos escuros da casa. Não tinha forma definida, mas dava para ver que era figura humana, toda encharcada, água escorrendo sem parar. A presença rondava de madrugada. Andava pela casa molhando tudo, parava perto das camas, respirava perto dos rostos. O cheiro de água podre ficava forte quando ela passava. Dona Ivone não aguentou mais. Pegou os filhos e foi para a casa da vizinha Madalena. Disse que não voltava enquanto o marido não parasse de usar aquela água amaldiçoada. Hélio ficou sozinho na casa, teimoso demais para admitir que estava errado. Continuou tirando água do poço, bebendo, usando para tudo. Mas a presença molhada não o deixava em paz nenhuma. Toda noite ficava mais ousada e próxima. Chegava mais perto da cama, molhava o lençol e o travesseiro onde ele dormia. Hélio acordava completamente encharcado de água gelada, tremendo de frio que doía nos ossos, sentindo algo pesado em cima dele sufocando. Foi na 7ª noite seguida que ele quase morreu afogado. Acordou-se afogando dentro de casa, água fria enchendo a boca e o nariz mesmo estando deitado na cama que devia estar seca. A presença estava em cima dele, forçando água goela abaixo. Conseguiu se soltar rolando para o chão. Tossiu expulsando água, vomitou líquido gelado que tinha entrado. Quando olhou para a cama, viu a marca molhada de corpo deitado em cima de onde ele estava. Entendeu finalmente. A água não era só água. Trazia junto algo que tinha morrido afogado naquele poço décadas atrás. E agora queria companhia, queria puxar outros para a mesma morte. No dia seguinte, Hélio foi até o poço, levou todas as pedras grandes que achou e jogou dentro, fechando a boca. Depois, rezou pedindo perdão por ter mexido onde não devia. Voltou para casa e limpou cada canto com água benta que Dona Madalena tinha dado. Jogou fora todo o balde e corda que tinha usado no poço proibido. Abriu portas e janelas, deixando o sol entrar em tudo. A presença molhada sumiu. As poças pararam de aparecer. Os passos não voltaram.
A casa secou e voltou ao normal. Dona Ivone e os filhos retornaram depois de semana. Hélio pediu desculpas por não ter escutado os avisos. Prometeu que nunca mais ia mexer em poço fechado ou água proibida. A seca continuou, mas a família aguentou, buscando água longe, em fonte conhecida e segura. Passaram necessidade, mas ninguém adoeceu mais. Ninguém viu presença rondando de madrugada. O poço ficou fechado pelas pedras que Hélio jogou. Ninguém mais tentou abrir. Virou marco de lugar que não se mexe, água que não se tira mesmo em seca. Tem fonte que foi fechada por razão. Quando a necessidade faz a gente abrir o que estava lacrado, descobre que junto com a água vem presença que não quer só matar sede, quer companhia no fundo. Vem última história sobre lugar sagrado que não perdoa quem esquece. Sexto relato. O que a capela não esqueceu. Bom demais da conta. Essa última vai mostrar que dívida com sagrado não prescreve. Em Formiga, lá em Minas Gerais, aconteceu no ano de 1965 algo que um tropeiro carregou como marca. O homem se chamava Valdemar, tinha 50 e poucos anos e viajava pelas estradas vendendo mercadoria de cidade em cidade. Numa noite de sexta, Valdemar estava voltando tarde de viagem comprida. Conhecia bem aquele caminho porque passava ali havia décadas, mas estava cansado, querendo chegar logo em casa. Resolveu cortar caminho por atalho que encurtava 2 horas de viagem. O atalho passava por trecho onde tinha a capela velha de São Miguel Arcanjo. Era capela pequena que ficava isolada na beira da estrada, abandonada fazia anos. Enquanto o cavalo andava no trote pela estrada escura, Valdemar foi lembrando de história velha. 32 anos atrás, ele tinha passado exatamente por aquela mesma estrada poeirenta. Era rapaz novo de 20 anos, voltando de feira quando foi cercado e assaltado por bandidos armados. Os homens violentos tinham cercado ele com facas, roubado o dinheiro todo que carregava e a mercadoria cara. Iam matar o rapaz ali mesmo quando houve temporal forte e repentino que espantou os bandidos com medo. Valdemar conseguiu fugir correndo e se esconder dentro daquela capela pequena. Ficou a noite toda ali rezando, agradecendo por ter sido salvo. Fez promessa para São Miguel que se saísse vivo ia voltar todo ano na capela acender vela e rezar. Prometeu que nunca ia esquecer a proteção recebida, mas com o tempo foi esquecendo. A vida correu, os anos passaram, a promessa ficou guardada no fundo da memória. Valdemar nunca mais voltou naquela capela, nunca acendeu vela, nunca cumpriu o que tinha jurado. Agora, passando ali de novo depois de 3 décadas, sentiu peso na consciência. Olhou para a capela abandonada na beira da estrada e pensou em parar. Mas estava tarde, tinha pressa, deixou para outra vez. Foi quando o cavalo empacou. Parou no meio da estrada na frente da capela e não quis andar mais. Valdemar cutucou, puxou as rédeas, nada. O animal ficou ali plantado tremendo. Valdemar desceu irritado para puxar o cavalo pela rédea. Foi quando sentiu o frio. Veio do nada, ar gelado que cortava. E tinha cheiro de incenso velho, como se tivessem queimado dentro da capela fechada. Olhou para a porta da capela. Estava entreaberta, balançando devagar, mesmo sem vento. Lá de dentro vinha claridade fraca, como se tivesse vela acesa no altar. O medo apertou o peito de Valdemar. Sabia que não tinha ninguém naquela capela, que estava abandonada e trancada, mas a porta estava aberta e tinha luz dentro. Tentou de novo fazer o cavalo andar. O animal relinchou assustado, deu coice no ar, os olhos arregalados de pavor. Alguma coisa estava prendendo eles ali, na frente da capela. Foi quando ouviu a voz. Vinha de dentro da capela, grave e forte. Chamava o nome dele, repetia: Valdemar, Valdemar.
com eco que doía nos ouvidos. Valdemar sentiu as pernas fraquejarem. Reconhecia aquela voz das rezas que ouvia quando jovem. Era a voz que cobrava, que lembrava, que não aceitava esquecimento. Tentou correr deixando o cavalo ali, mas quando deu o primeiro passo, sentiu mão gelada agarrar o ombro dele. Virou rápido e não tinha ninguém, mas a sensação da mão continuava, apertando, segurando, não deixando ele ir. A voz chamou de novo. Dessa vez vinha de perto, ao lado do ouvido dele. Sussurrava cobrando a promessa esquecida, lembrando do juramento feito 32 anos atrás. Valdemar caiu de joelhos na estrada tremendo. Pediu perdão pelo esquecimento, pela promessa não cumprida, pelos anos de ingratidão. Jurou que ia acender todas as velas que devia, que ia rezar tudo que tinha deixado de rezar. A mão no ombro soltou. O frio foi embora aos poucos. A luz dentro da capela apagou e a porta fechou sozinha com barulho seco. Valdemar ficou ali ajoelhado, chorando, até conseguir se levantar. O cavalo tinha se acalmado, parado, quieto, esperando. Montou com dificuldade e seguiu viagem devagar. Quando chegou em casa, desceu do cavalo com o corpo doendo todo. Foi tirar a sela e viu a marca. No couro da sela, bem onde ficava apoiada nas costas dele, tinha a mão queimada. Era a marca de mão grande em cinza, como se alguém tivesse segurado a sela com mão coberta de cinza quente. Valdemar guardou a sela sem limpar a marca. No dia seguinte voltou na capela levando velas, flores, tudo o que podia oferecer. Limpou o altar abandonado, rezou todas as orações que sabia, pediu perdão de joelhos. Voltou todo mês durante um ano inteiro. Acendia velas, rezava, cuidava da capela que estava caindo aos pedaços. Era jeito dele pagar a dívida atrasada de 3 décadas. A marca na sela nunca saiu. Valdemar tentou lavar, esfregar, passou todo tipo de produto. A cinza tinha grudado no couro de forma que não tinha explicação. Ficou ali, permanente como lembrança, mostrava a marca para quem perguntava. Contava a história da promessa esquecida e da cobrança que veio quando ele tentou passar pela capela sem parar. Virou homem que acreditava que sagrado tem memória mais longa que a nossa. A capela continuou abandonada, mas Valdemar cuidava como podia. Ia lá rezar, limpava quando necessário, mantinha a vela acesa no altar. Era a obrigação que tinha assumido tarde, mas que cumpria com dedicação. Anos depois, quando morreu, deixou a cela com a marca de cinza para a família guardar. Pediu que servisse de aviso. Promessa feita em momento de desespero não pode ser esquecida quando a vida melhora. Tem proteção que cobra lembrança. Quando somos salvos e prometemos gratidão, o sagrado guarda a palavra dada e espera a paciência. Mas chega a hora em que a cobrança vem e marca fica para nunca mais esquecer. E assim a gente vai encerrando a prosa de hoje, meu povo do coração, com o peito apertado, mas mais esperto. Fica aquele silêncio que ensina, aquele aviso que não grita, mas também não deixa a gente dormir do mesmo jeito depois que escuta. Tem coisa que acontece para mostrar limite, para lembrar que nem tudo é caminho, nem todo convite é seguro, nem toda pressa vale a pena. Vô sempre diz isso. Quem aprende a escutar os sinais da vida erra menos e sofre menos também. Às vezes, o maior cuidado é respeitar o que não se entende, manter a fé em dia e não brincar com aquilo que carrega dor, promessa ou passado pesado. A vida dá chance, mas também cobra a atenção. Se essa prosa falou com você, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum causo novo dessa roça. E me conta aí nos comentários de qual cidade você está vendo esses causos com o vô Tião. Fica com Deus e até a próxima prosa.